Iniciando a nossa série de conteúdos sobre a reforma tributária, nós vamos tratar hoje de um tema extremamente importante: Simples Nacional, a escolha que você precisa realizar em setembro de 2026 entre o Simples Puro e o Simples Híbrido. Vem comigo e vamos entender como isso vai acontecer. Neste material que nós preparamos, ele está dividido em três blocos. O primeiro, você vai entender o que é simples puro e o que é simples híbrido, e a partir daí saber a diferença que isso fará no seu negócio. Na parte B, nós vamos aprender um roteiro passo a passo de como você vai levantar o perfil dos seus clientes e dos seus fornecedores, informação extremamente importante que impacta na decisão. E por último, vamos aplicar e te mostrar um questionário objetivo para você fazer com clientes e fornecedores. Iniciamos então entendendo o que muda. A reforma tributária, já em fase de implantação desde o início do ano, ela tem como objetivo a substituição de 5 impostos conhecidos atualmente para dois, que é o CBS e a IBS. Em 2026, estamos na fase teste. Em 2027 e 28 entra a primeira parte da reforma, onde a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, começa a ser efetivamente calculada e cobrada. No regime da reforma tributária, todos os impostos passam a ser agora não cumulativos, ou seja, você vai ter crédito da sua origem, da sua compra e débito da sua saída, podendo aproveitar numa conta gráfica esta diferença. A partir de 2027, cria-se uma nova figura para o Simples Nacional. Então, você, empresário, optante pelo Simples Nacional, ou ainda que se relaciona com empresas do Simples Nacional, tem que entender essa diferença e ficar atenta a ela. O Simples Puro é exatamente o que a gente já vive e já conhece hoje. Todos os tributos são unificados dentro de uma guia única chamada DAS. Então, dentro da DAS, da guia que você recebe, com vencimento no dia 20, você paga todos os tributos de maneira unificada. Quando surge a nova figura do Simples Híbrido, você ainda continua sendo Simples Nacional, só que agora você vai recolher parte dos seus tributos dentro da guia do Simples e parte dos seus tributos fora da guia do Simples, que são justamente os tributos do consumo, da reforma, que é o IBS e a CBS. E isso muda tudo, tá? Porque a gente precisa entender que quem vai recolher o regime por fora, ele se equipara nas obrigações de uma empresa que optou pelo regime regular, sendo ela lucro presumido ou lucro real. Aqui temos na prática uma guia do DAS, que você aí comumente recebe na sua empresa. Perceba que dentro daquela alíquota unificada, e neste nosso exemplo nós temos aí um faturamento de aproximadamente 95 mil nesse mês, com uma alíquota de 8,92%, bem neste local. Este cálculo levou ao imposto a ser pago numa guia única de 8.501. Perceba que dentro desse 8,92 nós temos os dois impostos, que é PIS e COFINS, que você está pagando unificado na guia do DAS. Os outros impostos permanecerão da mesma maneira. PIS e COFINS representa nesta guia aqui 1,8% de COFINS, 0,39% de PIS. Então, dentro da nossa guia, nós temos essa configuração. Ano que vem, 2027, escolhi não sair do Simples Total, do Simples Puro. No lugar desses dois campos, aparecerá um campo novo chamado CBS, ou seja, substitui esses dois itens. Dois impostos viram um, que é a nossa CBS. Perceba que aqui, sua guia do Simples Nacional possui os impostos, então tem imposto de renda, CSLL e todos os demais, e que dentro da guia do Simples Nacional, estes dois impostos, PIS e COFINS, representam no cenário atual uma alíquota de 2,19, equivalente a R$ 2.090 do total de R$ 8.000 que está sendo pago nesta guia.
Perceba que aqui a gente já desmistifica uma situação onde falam que o Simples Nacional puro não dará crédito. Aqui cabe uma ressalva importante para você que permanecer no Simples Puro. Você, sim, empresário, dará crédito, só que na proporção daquilo que você paga. Então, no nosso exemplo, 2,19% é o crédito que você geraria para os seus clientes. Ao passo que, se eu saio do regime e escolho o regime híbrido, eu tenho o cenário 2, onde eu estou pagando PIS e COFINS por fora, então a gente fala aqui, ó, CBS por fora do DAS. A CBS, ela estava estimada lá no início do ano em aproximadamente entre 8 e 8,8%. E hoje, no mês de agosto, início de agosto, ela já está estimada em 9,21. Então, aqui, nesse momento, no nosso exemplo, eu fiz um cálculo sobre 9% redondo. Então, perceba que no cenário 1, eu, Simples Nacional Puro, estou dando um crédito de 2,19% para quem compra de mim. E no cenário 2, eu estou dando 9% de crédito. Então, de 2.090, eu gero 8.573 de crédito. Mas por que crédito é importante, Márcia? É importante porque o seu adquirente, aquele que compra de você, vai estar analisando essa cadeia. Se eu comprar do fornecedor A, eu vou receber 9% de crédito. Se eu comprar do fornecedor B, eu vou receber 2,19% de crédito. Então, isso vai fazer o adquirente, aquele que compra o seu produto, avaliar não apenas o preço, mas também qual é a condição de crédito que você vai gerar nesta compra. Então, o que realmente importa nesse momento não é só a matemática, mas é o crédito do seu cliente, sim, e o perfil da sua empresa. Então, para que você entenda se é interessante ou não eu migrar, eu preciso entender onde a minha empresa está nesse momento. Eu preciso entender a minha cadeia de fornecedores, como é o regime dos meus fornecedores e como eles vão conseguir me ajudar a ter também os créditos na minha cadeia se eu optar por fora. E o meu cliente, a maioria deles é PJ, a maioria deles está no regime regular, isso vai fazer diferença e por isso que o mapeamento da carteira é individual, é de cada empresário, é de cada negócio. Aqui nós temos um comparativo bem rápido e transparente para você entender em 4 pontos o que é importante dentro desses dois regimes. Aspecto número 1, nós estamos falando de complexidade. Óbvio que o Simples Puro, ele é a sistemática atual, que você já conhece, então de uma complexidade muito menor. Desvantagem dele é que você repassa um crédito menor e não aproveita crédito nenhum da origem, porque veja, Simples Nacional Puro não aproveita crédito. Ele apenas repassa o crédito na alíquota que ele tem, ou seja, na proporção dele, para as empresas que estão no regime regular. Então, Simples, que é Simples Puro, não aproveita, apenas repassa. Simples híbrido, óbvio, a gente tem aqui uma complexidade maior. Vamos ter que cuidar da nossa apuração própria, tanto do crédito que eu gero, quanto do crédito que eu compro, que eu adquiro dos meus fornecedores. Temos que ter esse controle para equilibrar de fato qual é o imposto que eu vou pagar no fim das contas. Estaremos sujeitos ao split panel, que é a retenção do imposto já no momento da venda, que ainda está em fase de testes e implantação, mas as boas fontes, né, as positividades, falam que ele vai estar funcionando em fase de teste em empresas já em 2027. O perfil de cliente que essas empresas têm, né? Qual é o cliente ideal para cada regime ou o cliente mais sugestivo? Então, quando eu estou no Simples Puro, eu tenho uma venda que é muito mais predominante para consumidor final. Ou seja, a minha empresa tem como cliente pessoas físicas e consumidores que, em tese, não precisam de novos créditos, que não vão revender esse produto, que vão apenas consumir. Ao passo que, quando eu tenho a venda feita mais para empresas e esse perfil de empresas são do regime regular, a tendência é que eles prefiram ter aquisições e negociações com quem seja ou do regime regular, pelo crédito cheio,
ou de empresas que são do Simples Híbrido. Outro ponto muito importante que nós temos que pensar: ressarcimento de crédito. A partir do momento que eu estou trabalhando com a balança de débitos e créditos, pode haver meses em que o meu crédito das aquisições ficou superior ao meu débito e por isso no final do mês, em tese, eu tenho um valor aí a receber. Muito cuidado, empresário. Olha para mim agora e fixa nesse ponto. Muito cuidado quando isso acontecer. Porque na nossa sistemática de apuração assistida está previsto que você vendo aquele crédito, você poderá solicitar um ressarcimento em dinheiro na sua conta. Só que isso pode gerar um impacto muito negativo para você, porque na legislação diz que quando você pede o ressarcimento de crédito, você fica impedido de sair do regime híbrido por 2 anos, ou seja, o ano em que eu pedi o crédito e o ano imediatamente anterior. Então, na prática, eu tenho que ficar 2 anos sem ter ressarcimento de crédito para poder voltar à opção do Simples Puro. Então, isso quer dizer que se nos primeiros meses eu perceber que não é interessante eu ficar no regime híbrido, que eu estou pagando mais imposto do que no regime puro, e neste momento eu solicitei por algum motivo esse ressarcimento, porque em um mês ou outro teve saldo ali positivo para mim receber, eu vou ficar impedido de voltar. Então, nunca faça pedido de ressarcimento de crédito sem o acompanhamento e a orientação do seu profissional contábil. E aí a gente tem as janelas de escolha e reversão, que a gente vai falar um pouco mais. Se eu nada fizer nesse momento, então no mês de setembro eu sou empresa do Simples Nacional, não tomei nenhuma decisão, não solicitei o híbrido, o que vai acontecer? Durante o primeiro semestre do ano de 2027, eu vou pagar o meu Simples da forma que ele existe hoje. Se eu solicitar essa opção, eu tenho um tempo para fazer análises, simulações e uma possível desistência que acontece ali até o mês de novembro. Então aqui